bem? Então, nós vamos hoje em nossa segunda aula sobre abordagem da educação infantil, dar continuidade ao nosso material da página 5 à página 7. Eu quero dizer a vocês que eu estou passando uma alergia, um processo alérgico devido à umidade do tempo, e que, assim, se minha voz não sair aí 100%, vão me desculpando aí, tá bom? Na aula passada, nós falamos sobre os principais teóricos da educação infantil, falamos sobre a origem da educação infantil, falamos sobre cada visão de cada teórico, tá tudo isso aí na videoaula 1. Falamos sobre muitas coisas, tá? Hoje nós vamos começar falando da LDBEM ou LDB, né? Como a gente é mais acostumado a ouvir, e os DCNs, tá? Nós vamos abordar essas duas temáticas hoje, da página 5, parte B, à página 7, tá? Então, em seguida, como já é de nosso combinado, aí na plataforma eu vou estar colocando para vocês os principais tópicos, até por conta de uma forma bastante eficaz, né, de estudos. Eu costumo dizer que essa fragmentação do conhecimento, né, ou esmiuçá-lo, faz com que a gente consiga se apropriar dele. E eu espero que vocês tenham gostado dessa minha maneira de aprender, tá? E de ensinar também. Então vamos lá. Para quem não me conhece da aula passada, eu sou a professora Kátia. É uma honra estar com vocês novamente neste módulo, onde a gente vai estar aí trocando alguns conhecimentos, algumas experiências, tá bom? Então vamos em frente. Na página 5, na parte B, nós vamos estar falando sobre o surgimento da LDBEM e dos DCNs. Então vamos lá. Aos 20 de dezembro de 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, esse DBEM, no final, né? Esse N quer dizer o quê? Da nação, nacional, tá? Essa lei também ela é conhecida como a Lei Darcy Ribeiro. Por quê? Ele foi um dos principais influenciadores desta lei, por isso ele é considerado o pai da LDB, tá bom? O número da lei é 9.394/96. Vocês não podem esquecer o número da nossa lei vigente da educação. Então, eu vou ensinar um segredinho aí. Para não esquecer, é em ordem crescente, como se fosse uma escadinha, tá? Então, 9394/96. 9394/96. E aí vocês não vão esquecer mais, tá bom? Assinou junto com o presidente também o ministro da Educação na época, que era o senhor Paulo Renato Souza. E o Diário Oficial da União, ela saiu, a publicação em 23/12/96. Então, nós temos aí mais de 20 anos dessa lei vigente no país, tá? Página 6. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que é a nossa LDB, ela é a legislação que regulamenta o sistema educacional, tanto público quanto privado do Brasil, né? Ela é da educação básica ao ensino superior, a mesma lei, ok? Claro que há artigos que se destinam especificamente a cada área da educação, mas a lei é a mesma, tá bom? A LDB ela é a mais importante lei brasileira que se refere à educação, estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e das outras providências
foi também criada para garantir o direito de toda a população a ter acesso à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais da educação e estabelecer o dever da União, do Estado e dos municípios com a educação pública, ou seja, para dar uma organizada, né? Segundo essa lei, a educação brasileira é dividida em 2 níveis. Primeiro, pode marcar aí, pode sublinhar, a educação básica e o segundo, a superior. Então, vamos lá. A educação básica ela é dividida em educação infantil, fundamental, médio. 3 fases, tá? É a educação básica. E mais o ensino médio, que o ensino médio vai até o 3º ano, como eu já falei, tá bom? Depois vem a segunda parte, que é a do ensino superior. Então, vamos lá. Educação infantil, como a gente já falou na aula anterior, a creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. É gratuita, mas não é obrigatória. É de competência dos municípios. Ensino fundamental já são as séries iniciais, que vão do 1º ano ao 5º ano, Fundamental 1 e Fundamental 2 do 6º ao 9º ano. Aí já é obrigatório e gratuito. A LDB, ela estabelece que gradativamente os municípios serão os responsáveis por todo o ensino fundamental. Na prática, os municípios estão atendendo aos anos iniciais e os estados aos anos finais. Ou seja, a lei ela diz que é obrigação do município disponibilizar o ensino fundamental, mas ele sozinho não consegue atender a demanda. Então, como é que foi dividido? O Estado entra auxiliando com o Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano. Então, fica para o município, na prática, o ensino da educação infantil e o fundamental até o 5º ano, ok? A outra classificação é do ensino médio. Aí o ensino médio, que é o antigo 2º grau, né, vai do 1º ao 3º ano e é de responsabilidade dos estados. Pode ser técnico, profissionalizante ou não, que a gente chama, né? Por exemplo, a FAETEC, ela disponibiliza o ensino médio com área técnica. E os outros estabelecimentos de ensino estaduais oferecem que a gente chama de formação geral, né? É o antigo científico, ou seja, o ensino do ensino médio sem formação profissionalizante. Agora, o ensino superior é de competência da União. União é quem? É o governo, podendo ser oferecido por estados e municípios, desde que estes já tenham atendido aos níveis pelos quais são responsáveis em sua totalidade. Cabe à União autorizar e fiscalizar as instituições privadas de ensino superior, tá? Então, as faculdades particulares, elas são fiscalizadas pelo MEC, que é da União, também do governo. A educação brasileira conta ainda com algumas modalidades de educação que perpassam todos os níveis da educação nacional. São eles a educação especial, educação à distância e educação profissional e tecnológica. Educação de jovens e adultos, que a gente chama de EJA, e a educação indígena. As escolas municipais das reservas indígenas, elas são de obrigatoriedade da União e ensina-se o ensino fundamental na língua mãe da nossa pátria, que é a língua portuguesa, e também na língua da tribo, né? Ou seja, tem lá o seu mediador da cultura indígena, que ele vem auxiliar também com a língua do seu dialeto lá, da sua tribo.
Além dessas determinações, a LDB ela aborda temas como os recursos financeiros e a formação dos profissionais da educação. Ou seja, até a parte administrativa a LDB traz para o nosso conhecimento e para a ordem, para manter a ordem. As diretrizes curriculares nacionais, agora são as DCNs, né? Como são essas diretrizes? A palavra está dizendo como é essa diretriz, né? Esse caminho, essa direção. Tem origem na Lei de Diretrizes e Bases, ou seja, os DCNs estão incutidos na lei que a gente acabou de estudar, acabou de ler. São normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, que é o CNE. Mesmo depois que o Brasil elaborou a Base Nacional, que é a BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes continuam valendo porque os documentos são complementares. As diretrizes dão a estrutura e a base do detalhamento dos conteúdos e competências. O processo de definição das diretrizes curriculares conta com a participação das mais diversas esferas da sociedade, dentre elas o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, que é o CONSED, e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é a UNDIME. A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, além de docentes, dirigentes municipais, estaduais de ensino, pesquisadores e representantes das escolas privadas. Ou seja, todas as esferas da sociedade, elas têm sim a sua parcela de responsabilidade e até de cumprimento desta lei de diretrizes e bases da educação. Lei é lei, né? Nós temos que caminhar, né? Aplicar o ensino de acordo com a lei vigente, a lei de educação do nosso país, né? Garantir a equidade. O que é equidade? A retidão, né? Na prática dessa aprendizagem, além do ensino, através do ensino dos conteúdos básicos para todos os alunos, constitui o principal objetivo dos DCNs. Para que isso seja possível, as instituições de ensino deverão fundamentar suas práticas pedagógicas nos seguintes princípios. Então, vamos ver quais são os princípios dos DCNs, né? Primeiro, ético da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. Então, o primeiro princípio da aplicabilidade da lei e das DCNs é a ética. O que é ética? Ética é a decência da relação entre o professor e o aluno, tá? Então, começa por aí. Antes de eu respeitar o meu aluno, eu tenho que respeitar a mim mesma, ao meu trabalho, a minha responsabilidade, ao meu compromisso comigo mesma e com a minha nação, de passar com compromisso e muito respeito, muito calor humano, o ensino que me foi confiado, tá? A escola é uma das principais instâncias formadoras do indivíduo. A ética, portanto, deve nortear as práticas pedagógicas a fim de formar dentro das salas de aula cidadãos e cidadãs com valores que garantam o seu bem-estar social. Então, não cabe mais o bullying invertido, né, que a gente fala, que é o professor que pega a penina do aluno, é o professor que persegue o aluno, o professor que ridiculariza o comportamento do aluno e por aí vai, né? Ele tem que, acima de tudo, lembrar que ele é o educador e o outro o aprendente, o educando sob a sua responsabilidade, né?
Segundo princípio político dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Então, acima de tudo, o professor precisa se manter na postura, né, de cidadão democrático, coerente, de acordo com a sociedade da qual ele faz parte, tá? Então, os princípios políticos também são fundamentais para introduzir o aluno na vida em sociedade. A busca por igualdade e justiça é um direito de todos, tanto em relação ao indivíduo quanto ao coletivo. Nesse sentido, o pensamento crítico é fundamental, uma vez que orienta julgamentos e fundamenta atitudes. Então, antes de qualquer coisa, eu estou formando cidadão. E cidadão tem que ser o quê? Reflexivo, crítico, autônomo, livre, não é? Para escolher, para saber fazer suas verdadeiras escolhas, né? Então, eu não preciso que o aluno seja tolhido, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser encaminhado para que ele venha a ser esse cidadão que vai fazer a diferença na nossa sociedade. E o terceiro princípio é o estético, né? Da sensibilidade, da criatividade, da diversidade de manifestações artísticas e culturais, né? Então, eu tenho que respeitar a diversidade. O que é isso? A pluralidade cultural. Eu vou receber alunos de todos os lugares, nosso país é muito grande. Ah, mas eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu só vou receber carioca. Quem disse? Ah, eu moro aqui e só vai vir para mim alunos da mesma realidade social que a minha. Nem sempre. Eu costumo falar, não sei se eu já tive a oportunidade de falar com essa turma, que eu recebi, no meu segundo ano de magistério, eu dando aula, eu recebi 2 meninas indígenas, recém-chegadas da tribo Tapajós, lá no Amazonas. Então, eu tive que adaptar todo o conteúdo, eu tive que rever meus conceitos, eu tive que aprender com elas, né? E por aí vai. Conhecer e respeitar as características individuais do outro também é um princípio que deve pautar o ensino em sala de aula. Nosso país é culturalmente rico, formado por uma nação que age e se expressa de formas singulares, de norte a sul do país. O reconhecimento dessas diferenças, assim como o estímulo à curiosidade e ao descobrimento, são aspectos fundamentais para a construção de uma sociedade mais tolerante e justa, justamente, né? Além da inclusão social. A inclusão social, ela é a inclusão do ser humano, não é só do deficiente físico, não, mas de toda a sociedade. Então, a inclusão social é a inclusão do ser humano com a sua diversidade, tá bom? A definição das propostas pedagógicas deve levar em conta a individualidade de alunos, professores e outros profissionais envolvidos, assim como a realidade da escola e o contexto no qual todos estão inseridos. Ou seja, mesmo nós tendo a proximidade da cultura regional, nós somos todos seres individuais e diferentes, tá bom? Agora, a política de atendimento à infância no Brasil, finalzinho da página 7. Isso, nós vamos até aqui. Então, agora, frisando, né, porque o mais a gente vai estar falando aí na plataforma, nós vamos assim, o nosso país, ele é um país não só geograficamente gigante, mas riquíssimo em sua cultura e na sua pluralidade, né? Então, nós vamos trabalhar muito com crianças, com jovens, adolescentes, e quem vai pegar a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, muito mais, nós vamos trabalhar também com a história do aluno, com a sua realidade,
com os temas transversais. Então, tudo isso está embutido aí na nossa lei de diretrizes e bases da educação. Os DCNs, eles estão incutidos na lei e a BNCC, ela não vem abolir os DCNs, muito pelo contrário, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem trazendo a importância do respeito às habilidades e às competências dos nossos alunos. Então, cada vez que você vai trabalhar um tema lá no livro didático, né, do seu aluno, principalmente da educação infantil, ao lado vem a referência dizendo qual é a competência e qual é a habilidade que você está trabalhando com aquele assunto. Então, competência é diferente de habilidade. Competência é aquilo a que se compete, a que se destina, tá? Para que serve. Agora, a habilidade é o fazer pedagógico. Como você vai trabalhar aquela competência da maneira em que o aluno vai desenvolver, através do fazer pedagógico, o aprendizado. O seu aprendizado, a sua autonomia social, não é? Então, o objetivo da lei, como eu já falei, é organizar o sistema, organizar a forma da ensinagem, ou seja, de como o ensino deve ser aplicado no Brasil, tá bom? Então, quando você recebe um plano de curso de qualquer escola, tanto pública, né, que a gente da União, quanto privada, que a gente chama de particular, o que vai ser passado é o mesmo conteúdo. Por exemplo, você pega o conteúdo programático do terceiro ano do ensino fundamental, não é? Terceiro ano. Aí você vai ver lá, o descobrimento, guerra da... Peraí, deixa eu me lembrar o que tem no terceiro ano. O descobrimento, a tomada do Brasil colônia, tudo mais. Você pode pegar qualquer livro de qualquer outra escola que você vai achar o mesmo conteúdo. O que pode diferenciar de escola para escola, dependendo da editora, a ilustração, a forma como aquele conteúdo é aplicado, mas o conceito é o mesmo, tá? O tema é o mesmo, a abordagem é a mesma. E lá na educação infantil não é diferente. Em cada escola que trabalha com educação infantil, o conteúdo programático é o mesmo, tanto público quanto privado, não importa a forma do ensino. Por quê? Porque é baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e nos seus DCNs, ok? O mais a gente vai se falando aí, para que o vídeo não fique assim muito extenso, tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa aula, vamos ter, se Deus quiser, uma boa aula, e eu gosto muito de ouvir vocês, né? Nem que seja através da leitura da plataforma. Então, vamos trocando, vamos aprendendo, vamos nos apropriando do ensino em si, ok? Fiquem com Deus e vamos em frente.